está me dizendo então é que eu tenho que ter medo de Deus? É isso que você está me dizendo? Eu tenho que ter medo de Deus. Mas Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus de graça, Deus não é um Deus de misericórdia. O que você está me dizendo é que eu tenho que ter medo de Deus, é isso? E a minha resposta a essa pergunta é sempre um talvez sim, ou um talvez não. Talvez você tenha que sim ter um enorme medo de Deus, por conta do tipo de vida que você vive. Talvez seria muito bom se você tivesse pavor de Deus, por causa do seu estilo de vida. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele tem um futuro terrivelmente assustador, separado para todo aquele que se recusa a viver a sua verdade. Ele tem um futuro aterrorizante reservado para todo aquele que não deu ouvidos à sua voz. E se você não vive para Deus, se você não vive exclusivamente para Ele, entendendo que viver exclusivamente para Ele é viver para o outro também, se você não vive para Ele, você então tem todas as razões para ter muito, mas muito medo de Deus. Mas talvez não. Talvez você não deva ter medo de Deus, porque se você conhece o Deus de amor, se você anda com o Deus de amor, e anda não como você pensa que deva andar com Ele, mas anda como Ele pensa que você deva andar, então a essa altura você já deve ter percebido que Ele é o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Não há lugar para o medo no perfeito amor. Mas espera aí, a coisa está confusa, né? Afinal de contas, eu devo ou não devo temer a Deus? E a resposta para essa pergunta é sempre um sim, é sempre sim. Eu e você devemos temer a Deus, sempre devemos temer a Deus. Só que existem pelo menos dois tipos de temores. A Bíblia, ela descreve dois tipos de temores. Existem duas palavras principais usadas no Antigo Testamento. Elas são usadas para descrever esses dois tipos de temores. E a primeira palavra é pachad. Não é essa a pronúncia, mas só para simplificar. E pachad é a palavra do hebraico que descreve o tipo do temor que pertence àqueles que vivem sem Deus. Esse é o tipo do temor, esse é o tipo do terror que aqueles que não se arrependeram vão experimentar quando o grande dia do Senhor chegar. Quando o dia do acerto de contas chegar. E esses filminhos que existem por aí, esses filminhos intitulados de terror, classificados como filmes de terror, esses diretores, eles não têm noção do que é terror. Eles não têm noção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o terrível e justo juiz tem preparado para todo aquele que rejeitou dar ouvidos à sua voz. E se com isso você acha que eu estou aqui fazendo uma sessão de terrorismo gospel, né, de terror evangélico, se você acha que eu estou fazendo isso, você também não tem noção. Você não tem noção do que vai ser enfrentar a ira do juízo de Deus quando o dia do acerto de contas chegar. Você não sabe. Você não sabe o que vai ser o terror.
Pachad é o tipo do temor, é o tipo do terror que está descrito ali no Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 15, ali nós lemos o seguinte: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam para as montanhas e para as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, e escondam-nos da ira do Cordeiro. Caiam sobre nós, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Caiam sobre nós montes e rochas, caiam sobre nós e nos esmaguem. É preferível isso, é melhor isso, a ter de enfrentar a ira do Cordeiro. É melhor ser esmagado por montanhas e rochas do que enfrentar a ira daquele que não é um carneirinho dócil e inofensivo. Esmaguem-nos! Que terror é esse? Que temor é esse? A outra palavra para descrever temor no hebraico é yirá. E irá envolve ou traz o conceito de reverência, do estar maravilhado. Irá traz o sentido de profundo respeito, de profunda obediência, submissão. Irá não envolve o medo, porque o medo é o oposto de confiança, o medo é o oposto do amor. E esse é o temor de todo aquele que ama a Deus. Esse é o temor dos cristãos, esse é o nosso temor, é o temor de todo aquele que vê, que enxerga quem Deus é. Mas mesmo sabendo dessas coisas, mesmo sabendo de tudo isso, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque esses significados, esses conceitos, eles perdem o valor quando eles não são aplicados, quando eles não são usados de forma correta, no que diz respeito ao Senhor. Por quê? Porque uma coisa é eu ser reverente ou dar respeito a uma pessoa de autoridade. Uma coisa é eu ser submisso aos meus pais, uma coisa é eu ser submisso aos governantes, aos reis, mas outra coisa totalmente diferente é o meu prestar reverência, respeito, submissão a Deus. É algo completamente diferente quando é para Deus. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós temos o hábito de pegar palavras, de pegar conceitos que são usados dentro do nosso contexto humano. Nós temos o hábito de fazer o mesmo uso ou a mesma aplicação dessas palavras, desses conceitos, quando dirigidas ao Senhor. Só que, amados, nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. Uma coisa é o nosso dever, reverência, respeito e obediência a homens, mas outra coisa total e eternamente diferente é o nosso dever de prestar temor a Deus, completamente, eternamente diferente. Mas por quê? Por que totalmente, completamente diferente? Por quê? Porque Deus é Deus, porque Deus é Deus, Deus é Deus.
tão óbvio, Deus é Deus, mas isso é tão óbvio. Isso pode ser óbvio, mas não é isso que nós vemos muitas vezes em nossas igrejas. Isso pode ser óbvio, mas não é isso que nós vemos muitas vezes em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas casas, em nós mesmos. Muitas vezes parece que o pensamento que reina no nosso meio é que Deus é um carneirinho dócil e inofensivo. Muitas vezes a revelação que nós passamos para o mundo sobre Deus é mais parecida com a figura de Papai Noel. E Deus não é Deus nessa revelação. Ele não é. E por causa de nós, por causa da igreja, por causa da ausência da revelação de Deus em nós, o mundo vê a Deus como se ele fosse um velhinho doce, meigo, sentado no trono, sorrindo e achando tudo bonitinho que ele vê. Nós não passamos para o mundo a revelação e muito menos a explicação do porquê que os anjos, demônios e todos os seres celestiais tremem na presença de Deus. Eles tremem. Muitas vezes o mundo não consegue ver em nós o porquê que os anjos e todos os seres celestiais cantam e adoram prostrados, curvados, escondidos sob asas, declarando que Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. E por quê? Por que que o mundo não consegue ver em nós o temor dos céus? Por quê? Porque enquanto os anjos se prostram, nós ficamos aqui de braços cruzados. Porque enquanto os anjos se prostram, nós ficamos aqui de pernas cruzadas, insensíveis e indiferentes à presença, aos olhares do Senhor. O mundo não vê o temor dos céus em nós, porque enquanto os céus proclamam a glória de Deus de eternidade em eternidade, nós ficamos aqui irritados com o tempo de duração dos nossos cultos. Ficamos irritados como se nós estivéssemos assistindo a um filme chato. Pergunte para você mesmo, sem responder: por que você vai à igreja? Por que você se reúne como igreja? Por que você veio a este lugar? Você vai à igreja, você se reúne à igreja por quê? Para assistir a um culto? Ou você se reúne como igreja para prestar culto ao Senhor? Por quê? Por que você vai à igreja? Porque se você vai à igreja para assistir a um culto, vai ser chato. Vai ser muito chato. Não tem coisa mais chata do que assistir a um culto. É muito mais divertido assistir o Fantástico. É muito chato. Agora, se você vai à igreja, se você veio a este lugar para cultuar a Deus, se você veio aqui para se dar, se você veio aqui para se entregar, se você veio aqui para responder à revelação da glória de Deus, então você vai se lançar, então você vai se deleitar, então você vai se deliciar, então você de alguma maneira vai mostrar para o mundo porque é que tudo que acontece no céu acontece do jeito que acontece, e tudo que acontece no céu acontece do jeito que acontece, porque Deus é Deus, Deus é Deus, Ele é Deus.
temor em nós, é porque nós ainda não estamos enxergando quem Deus é. Não estamos. Muitas vezes o Deus que é revelado em nossos atos, muitas vezes o Deus que é revelado em nossas palavras é um deusinho pagão, é Papai Noel. Porque os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos planos revelam aquilo que nós pensamos ou enxergamos acerca de Deus. Aquilo que nós falamos diz algo sobre a minha fé, sobre a minha crença, sobre a minha vista, diz algo. Quantos aqui, por favor, não precisam se manifestar, mas quantos aqui já disseram ou ouviram alguém dizer, né, puxa, faz um tempo que Deus tem me incomodado para isso, para aquilo, faz muito tempo que Deus tem me incomodado para eu fazer isso, aquilo, para eu orar, para eu jejuar, para eu falar do amor dele, para eu amar, né? Eu já disse muito isso e a gente ouve, né, por aí. Eu não sei se os irmãos enxergam algum problema nisso. Sim, existe a cultura, a forma de dizer, mas não sei. Vocês enxergam um problema nisso? Vocês percebem como Deus é pequeno demais em nossos conceitos? Vocês percebem como Deus não é revelado como Deus? Percebem que Ele não é revelado como Ele é, por causa da nossa visão minúscula que nós temos de Deus. Percebem? Porque eu não sei, porque para mim o certo é dizer que uma pulga incomoda, o certo é dizer que um mosquito, que uma mosca incomoda, o certo é dizer que o fedor de um banheiro imundo incomoda. Mas como assim? Como assim Deus incomoda? Como assim? De onde vem essa revelação que faz de Deus um incômodo? De onde? De onde? Porque até onde eu sei, Deus se revelou como El Shaddai. Até onde eu sei, Deus se revelou como Todo-Poderoso. Até onde eu sei, Deus se fez cordeiro, mas Ele é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Deus não incomoda ninguém. Deus brada, Deus ruge. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Deus não pede favores. Deus não dá bons conselhos. Ele não dá a sua opinião. Quando Deus abre a sua boca, Ele brada, Ele ruge. Que caia e seja destronada toda miopia, toda cegueira espiritual. Que caia toda visão mesquinha. Que caia. O que as pessoas dizem quando elas olham para nós? Quando elas olham para você, o que elas dizem? Elas se admiram e dizem: puxa, Deus deve ser grande mesmo, né? Porque eu posso não crer no Deus a quem você diz crer, mas nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, eu percebo que esse Deus deve ser terrivelmente grande. É isso. É isso que o mundo diz de nós, é isso o que o mundo vê na igreja. Será que o nosso testemunho acerca de Deus é melhor, é maior do que o testemunho de outros religiosos, de outras religiões? Você teme a Deus? Você teme a Deus? A revelação que você tem acerca de Deus te faz querer passar toda uma eternidade, toda
que santo, 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 santo é o Senhor. É isso que a revelação que você tem te faz querer. A revelação que você tem acerca dele te faz desejar isso. Puxa vida, toda uma eternidade declarando santo, santo, santo. Puxa vida, mas que exagero! Esses anjos aí, esses anjos no céu, não tem algo melhor para fazer, não? Não, eles não têm algo melhor para fazer, porque eles veem a Deus, eles enxergam a Deus, e porque eles veem a sua glória, isso é o melhor, porque eles veem a sua glória de eternidade em eternidade sem cessar. Eles clamam, eles proclamam de boca cheia aquele a quem eles veem, eles proclamam de boca cheia quem eles veem a Deus, eles veem a glória de Deus, eles enxergam a glória de Deus. Quem é aquele a quem você vê? Quem é aquele a quem você vê? O que é que diz a sua adoração acerca de Deus? Quando você o adora, quem é maior? Você ou ele? O que diz a sua adoração? O que diz a sua vida acerca dele? Que ele é Papai Noel? Ou que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso que faz o chão tremer diante da sua glória? Quem é aquele a quem você vê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo de tudo, é o começo da vida. Salmos 25:14 vai nos dizer que a intimidade é para os que o temem. O temor do Senhor leva a verdadeira intimidade, e eu sei que tem gente aqui que deseja ser íntimo de Deus, que deseja ser íntimo de Deus, só que sem temor, a intimidade com Deus é uma violação à sua santidade. Ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus é infinitamente mais do que ser íntimo ou amigo de homens ou de reis. Mais uma vez, cuidado para não fazer a mesma aplicação, para não fazer o mesmo uso das